Fala aí, trader. Hoje estamos com o Diogo Band, um amigo meu. Opa. Quero agradecer você pela presença aqui no canal. Eu que agradeço o convite. Pô, obrigado. E aí, te apresentar você para o nosso público. O Diogo veio falar um pouquinho sobre como é empreender, né, para a juventude, como é difícil a gente empreender. Se as pessoas que já têm um pouco mais de experiência, já é um negócio mais difícil para a gente poder fazer algum tipo de coisa, imagina quando a gente quer realmente empreender e fazer algo a mais no mercado, né? Então é bem complicado. Então o Diogo está aqui para poder passar a experiência dele justamente para as outras pessoas. É um canal de finanças? É um canal de finanças, mas investir em negócios também é um certo investimento. Então, quer dizer, ele fez esses investimentos no mercado tradicional, no mercado de investimentos como um todo. A gente se conheceu como investidor. Exatamente. E hoje a gente criamos uma amizade boa, né, de longo prazo, se Deus quiser. Ah, com certeza, já, sem dúvida. E aí eu vim aqui e trouxe ele para poder a gente conversar e bater um papo justamente sobre isso. O que é ser hoje um empresário? Como é que funciona isso de ser empresário? Então, realmente, você começou com uma frase que realmente a gente tem bastante dificuldade mesmo, mas eu não queria que essa frase fosse a frase mais marcante para não desanimar ninguém que está querendo começar a empreender. Porque realmente são duas coisas que andam lado a lado quando você é um empresário, né? Principalmente, enfim, quando você está no começo, né? Eu tô bem no começo, então duas coisas que andam muito lado a lado é tanto essa questão de serem desafios todo dia, né? São vários desafios, não é um por dia não, são vários desafios todos os dias, mas ao mesmo tempo essa paixão e esse fogo que você tem de criar alguma coisa legal, deixar um legado ou fazer algo pela sociedade, enfim, a partir de um empreendimento e tudo mais, são duas coisas que andam lado a lado. Então, apesar de ter muito desafio, sim, sem sombra de dúvida, tem muito prazer no negócio também, né? É muito satisfatório você fazer coisas crescerem, você ver a sua ideia tomando forma e pessoas aceitando, pessoas comprando, aquilo ser validado, enfim, é uma coisa bem prazerosa mesmo, né? Então, só para não marcar e não desanimar ninguém, não. Apesar de ser bastante difícil empresariar no Brasil, é muito gostoso depois que você vê que está fazendo não só um bem para você mesmo, mas com outras pessoas que estão ao seu redor e também para a sociedade. Exatamente. Entendeu? E assim, queria te perguntar, assim, qual foi o início e qual foi, assim, vamos começar pela parte ruim, depois a gente fala a parte boa? Beleza. Enfim, eu já tive, assim, desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa muito criativa e sempre fui uma pessoa muito ativa. E o empreendedorismo, para mim, é a junção dos dois, né? É você ser criativo, ter uma ideia boa e você ter a vontade de agir em cima dela, né? Então é a criatividade e a ação ao mesmo tempo. E desde muito novinho eu tinha muita ideia de fazer muita coisa. Meu primeiro empreendimento, entre aspas, foi quando eu estava no colégio ainda. Eu vi na televisão um programa que ensinava a fazer um aviãozinho de isopor. E aí eu levei pro colégio, a galera adorou, eu falei, pô, vou comprar isopor, vou vender e tal, sei que. Então, enfim, desde pequenininho eu já tinha mais ou menos essa sacada de ver que as pessoas aceitavam alguma coisa e tentar, enfim, monetizar em cima daquilo, alguma coisa do gênero. Mas eu passei, desde ter uma empresa de fotografia para vida noturna, numas boates aqui em Niterói, até já tive uma startup com alguns amigos da minha pós-graduação que eu fiz, em que a gente estava desenvolvendo um aplicativo que não era bem CRM, era uma mistura de CRM com algumas outras coisas. E nesse momento agora eu estou empreendendo mais no digital mesmo, né, que foi onde eu me encontrei, no marketing digital, e eu tenho também uma produtora em São Paulo, uma produtora de vídeo que é totalmente focada em converter vídeos para um formato mais de redes sociais, mais dinâmico e etc, e focado em converter isso para vídeos de venda, né, para onde os nossos clientes, a gente pega os vídeos desses clientes e a gente edita de forma que fique mais dinâmico na linguagem da internet, né, essa linguagem mais atual que é a 100 km por hora, né, então é mais ou menos isso que a gente faz. Eu comecei mesmo... Eu não vejo um ponto de partida de onde eu comecei de fato, né? Desde que eu me conheço por gente, eu tô sempre em atividade. Então foi uma coisa muito natural pra mim, assim, tipo, ir pra esse mundo dos negócios, esse mundo das empresas e tal. Então foi mais ou menos assim que começou. Entendi. E assim, você tinha algum planejamento? Você planejou isso? Planejou hoje ter uma produtora de vídeos? Planejou? Não. Ou foi as coisas foram acontecendo? Não, as coisas foram muito acontecendo. Assim, é óbvio que, beleza, eu tive uma ideia, né? Depois que eu fiz um curso de empreendedorismo lá na PUC e tal, eu
Eu aprendi a fazer um plano de negócios e tudo mais, a você ter estratégia. Mas montou alguma coisa? Montei. Desde o plano de negócio, desde o Canvas até um livrão mesmo, um capítulo por capítulo, planejamento, fiz tudo isso. Fiz tudo isso? Não, fiz tudo isso. E você acha que isso, fez parte do resultado ali? Ah, fez. Porque tem muitas empresárias que falam assim que eu não planejei, as coisas foram acontecendo. Não. Não, então, fez não, total diferença. Total diferença. Por quê? Quando você tem a ideia do negócio, né? Pelo menos isso aconteceu comigo já. Quando você começa, beleza, você tem a ideia e vamos lá, vamos fazer, né? E aí você começa a fazer, uma outra pessoa deu sinal positivo, comprou o serviço, etc. Mas chega em algum momento que você precisa começar a organizar o processo da coisa, né? Toda empresa, assim, independente da área que ela atue, ela precisa ter um processo, né? Precisa, beleza, depois que a pessoa compra, o que a gente faz, e aí como é que a gente entrega, enfim, precisa ter um desencadeamento lógico dentro da empresa. E se você não tem um plano de negócio, que, o nome é esse, né? Um plano. Se você não tem um plano, se você não tem uma organização, as coisas ficam meio a Deus dará, assim. Então tem uma hora que você precisa organizar a coisa e o Canvas, por exemplo, né? Eu sou fã do Canvas porque você consegue olhar meio que a sua empresa de cima. Assim você fala, beleza, cada parte dela funciona de tal maneira, cada partezinha é aqui que se encaixa, é aqui que a gente faz tal coisa. Então você consegue organizar muito bem tanto o funcionamento interno da empresa, quanto o fluxo, né? Poxa, o cliente entra por aqui, é aqui que a gente se comunica, é assim que a gente entrega, aqui acontece tal coisa. Então faz total parte de um bom resultado e de você ter uma visão de longo prazo da empresa, você ter aquilo bem organizado e ter uma estratégia coerente. Bem definido. Porque se você não tem, você acaba sempre ficando na defensiva, né? Você sempre fica muito no reativo, né? Aconteceu tal coisa, apaga incêndio. Aconteceu outra coisa, corre, vê e tal, assim que. Mas quando você tem uma estratégia, você vai pro lado ofensivo da coisa, você vai pro ataque, né? Então, enfim, você age antes de reagir. E é isso que a organização te dá na mão esse potencial de você agir antes das coisas acontecerem. Entendi. Então, quando você vai trabalhar, né, efetivamente no teu negócio, você tá preocupado com a receita de curto, de médio e de longo prazo. Como é que você administra isso? Porque é uma complexidade muito elevada para determinados empresários que ele tem que pagar as contas no mês que vem. Sim. Né? Sim. E automaticamente ele tem que criar clientes de longo prazo. Sim, claro. Porque se não mantiver aqueles clientes, pode ter um prejuízo futuro. Sim. Bastante elevado. Então, como é que você lida com isso? Foi essa primeira virada de chave para você trabalhar nesse sentido? Então, a minha primeira virada de chave foi o seguinte: eu queria ter previsibilidade de receita dentro da minha empresa, né? Isso sempre foi meio que um mantra na minha cabeça, assim. E quando você fala de serviços digitais, né? Eu falando do meu universo, primeiro, os meus custos são muito baixos, né? Eu tenho um custo operacional muito baixo, né? Investimento de internet, Google Ads, que é baixo, né? Você consegue, óbvio, variar. Tem empresas que investem muito mais do que eu, mas enfim, o meu custo é mais baixo, computador, enfim, esse é o meu custo geral, assim, né? Não tenho estrutura física, né? Então, enfim, eu posso trabalhar de onde eu quiser. Se eu quiser sentar no Starbucks, eu vou lá e trabalho de lá. Mas isso na minha consultoria de marketing digital, tá? Na minha produtora é um pouco diferente. Mas os meus custos são muito baixos e eu queria ter essa previsibilidade de receita. Então, o que eu pensei? Bom, como é que eu vou ter previsibilidade de receita com serviços digitais? Então, todos os meus pagamentos são de recorrência, né? Os meus clientes, eles pagam mensalidades. Nunca é, tipo, ele me paga, faz a consultoria e vai embora. A minha consultoria, ela tem um modelo que ela funciona, o cliente entra e ele decide quando ele está satisfeito e ele sai. Então, se ele quiser ficar um mês, beleza. Ou se ele quiser ficar aí um ano ou mais, aí é com ele também. Já tem clientes que já estão aí comigo há um bom tempo. E aí você consegue prever, né? O cliente dá o sinal positivo de que ele vai continuar durante mais tempo e fala, bom, então a minha receita para o próximo mês vai ser X, e aí se você projetar mais ou menos o crescimento, você fala, até o fim do ano meu faturamento vai ser X, e como o meu custo é muito baixo, o meu ROI é muito alto, né? Então, enfim, geralmente empresas de serviço, a gente consegue mensurar um ROI bastante elevado, né? E aí, em cima dessa previsibilidade, você consegue trabalhar muito mais, não mantendo a tua receita na casa e buscando novos prospects, novos clientes e tudo. A dificuldade, falando um pouco mais da dificuldade, não, que eu acho que é o problema aí de muitas pessoas, assim, o primeiro cliente,
a ser buscado, né? Que é o primeiro mercado consumidor a ser buscado. Como é que você definiu o teu avatar, assim? Você sentou e falou assim, porra, eu tenho que buscar um cliente específico porque é aquele que vai me levar uma receita final de recorrência, que é o negócio que eu quero. E foi muito complicado essa descoberta por esse novo avatar? Foi assim, complicado não é bem a palavra, mas sem sombra de dúvida passou por estratégia. Sem dúvida nenhuma passou por estratégia, passou pelo planejamento. Porque o serviço de consultoria de marketing digital não é um serviço novo. Tem muita gente fazendo. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente sensacional. O Érico Rocha. Não. Eu tenho o meu mentor, assim, um dos meus mentores, que é o Samuel Pereira, lá de Belo Horizonte. Nossa, o cara é fera. Fera demais, o cara é muito bom. A equipe dele é maravilhosa também. Mas tem muita gente fazendo e tem muita gente fazendo muito bem. Então, se eu falasse assim, eu vou ser um consultor de marketing digital. Primeiro, eu precisava ter muito resultado para comprovar a minha qualidade. E segundo, eu ia competir com muita gente. Então, uma coisa que eu comecei a pensar foi, beleza, como é que eu faço essa minha diferenciação, né? Como é que eu penso nessa minha diferenciação? Nicho. Vamos procurar um nicho específico. E eu já fui músico na vida. Então, e eu gosto muito de música eletrônica hoje em dia. E é um mercado em franca expansão. É um mercado que gira muita grana no mundo inteiro. E eu falei, bom, tá aí, consultor de marketing, música não se vende sozinho, eu adoro música eletrônica, tá aí, consultor de marketing para DJs e produtores de música eletrônica. Foi meio que essa construção aí. E aí quando eu entrei, eu tava quase que num oceano azul. Assim, eu conheço mais 2 empresas que fazem o que eu faço e mais uma outra pessoa autônoma também. Então, para um mercado gigantesco, só ter 4 pessoas fazendo isso é quase um mar azul, né? Verdade. Então, a mágica mesmo do avatar tá em você pensar um nicho, porque é contraintuitivo pra caramba para as pessoas, assim, né? Você fala, não, mas DJ produtor de música eletrônica, nossa, é um nicho específico do específico, eu quero ser tudista, eu quero fazer tudo. Mas aí quando você vai pro nicho, você vira o especialista, né? Então, por exemplo, eu já vi algumas vezes alguns Instagrams, etc, perguntarem, quais pessoas vocês não podem deixar de seguir quando você fala de música eletrônica no Brasil. Aí várias vezes várias pessoas me citam, porque aí você vira referência. Então é contraintuitivo mesmo. Você ir no nicho mais específico, você vira o especialista daquilo ali. Então ao invés de você, vamos agarrar tudo e ser tudista, é melhor você ser o especialista. Que aí quando você vira referência, seu ticket médio sobe, tudo sobe, e você vira aquela empresa topo da mente das pessoas, né? Tipo Guaraná e Coca-Cola. Quando você pensa em refrigerante, é direto o nome. Então foi mais ou menos assim que eu criei o meu avatar. Então primeiro você buscou um nicho, tentar ser o mais específico possível no teu nicho, em cima dos teus processos, para depois você tá oferecendo aquele tipo de serviço para aquela comunidade. Exatamente, que foi. Se tornar referência E juntei a paixão, né? Eu juntei a minha paixão também. Você gosta, foi estratégia e paixão. Sempre andou, que nem eu falei no início, sempre andou junto o tesão por fazer a parada com o desafio. Então sempre juntou a paixão com a estratégia, sempre assim. Entendi. E assim, agora falando sobre as partes boas, né, de ser empresário, a gente sabe que nós sendo empresário, a gente tem uma liberdade muito grande, né? E essa liberdade ela vem junto com uma responsabilidade enorme, porque a gente tem que entregar o que a gente promete, né? A gente tem que tem que atingir as expectativas daquelas promessas que a gente fez. E como é que você conseguiu lidar com essa liberdade e essa responsabilidade que você adquire para quando você se torna empresário? Porque, por exemplo, hoje tem algumas pessoas que foram mandadas embora dos seus empregos, por causa desse problema que a gente teve há pouco tempo, de muitos desempregados. Certas pessoas ganharam uma certa quantia de dinheiro da FGTS, e com esse dinheiro, muitas pessoas que nunca foram empresários queriam empreender e achavam, na sua grande maioria, que empreender era montar uma loja física ou montar um negócio, contratar vários colaboradores e que o negócio ia girar automaticamente e que ele teria mais liberdade e teria uma receita naquilo. E na realidade não é essa, né? A gente sabe que respiramos o nosso negócio 24 horas por dia. A gente trabalha às vezes muito mais do que um colaborador porque a gente é o melhor vendedor do nosso negócio. Com certeza. Somos sempre vendedores, né? Antes de ser empresários, não é isso? Com certeza. E aí eu lhe pergunto,
como você conseguiu lidar com a liberdade e a responsabilidade que vem atrelada a essa liberdade no seu dia a dia? Olha, eu vou ser bem franco com você, Claro. eu tô aprendendo ainda, tá? Eu tô aprendendo ainda a lidar com isso. Mas sem sombra de dúvida, a primeira palavra que vem na minha cabeça é disciplina. É você ser disciplinado tem um momento assim de realmente de você dar uma respirada, sem sombra de dúvida, mas quando se fala tanto de entregar resultados, pelo menos com os meus clientes, eu penso assim, eu tô mexendo com o sonho deles. Isso, Né? Os meus clientes, eles vêm a mim para ter essa consultoria de marketing porque eles querem fazer o sonho deles acontecer. Então é uma responsabilidade absurda que eu tenho de ajudar eles a realizarem os próprios sonhos. Então é muito grande, é uma carga muito grande que você leva. E a responsabilidade também, óbvio, quando você tem colaboradores trabalhando com você, de você, enfim, você garantir que eles vão ter o salário deles todo mês, bonitinho, para eles poderem sobreviver, enfim, né, a gente fala, que triste, a gente fala em sobreviver, para eles poderem viver, né? Viver. Realmente no momento econômico que a gente tá muito complicado mesmo, tá tudo muito complicado. É disciplina mesmo, é saber que você tá trabalhando com aquilo que você ama de verdade, porque quando você ama aquilo que você faz, né, eu amo o que eu faço, então você está sempre motivado a estar lá tentando melhorar o seu, nem que seja um pequeno processo ou uma forma de contratar, uma forma de prospectar cliente. E você ter essa ciência de que existem momentos muito complicados mesmo. Quando eu comecei a empreender, eu lembro assim, quando você é bem inocentezinho no início, né? Falava, não, empreendedorismo é para todo mundo, vamos embora, vamos. Não é bem assim, né? E não é bem assim, porque você passa por muito momento de muita pressão, muito momento assim de que você vai dormir bem mal durante um bom tempo, de você pensar como é que o negócio vai virar e você fez um investimento grande, será que vai retornar, será que não vai, como é que vai ser? Então, você ter esses mecanismos de lidar com esse estresse é o que eu ando aprendendo hoje em dia também, para você poder ter capacidade mesmo de lidar com o dia a dia da situação. Então, muito dessa responsabilidade é isso também, você saber como é que você vai lidar com as pressões diárias, porque realmente rola muita pressão. E o dia a dia, já falando sobre as pressões diárias que a gente sofre, né, que a gente tem, além dos nossos colaboradores, que a gente tem que ter um compromisso do cara ter o resultado dele no final do mês, Sim. A gente tem um compromisso fiscal. Tem tributos a serem pagos, a gente tem os estresses das fiscalizações normais que a gente passa pelo dia a dia. E como lidar com esse tipo de trabalho, sabendo que não tem ninguém para resolver para você, é você que tem que resolver. A grande maioria dos casos, quando a gente é um empresário de pequeno porte, quando a gente não tem um administrativo, um back-office, um jurídico para estar lidando com determinados assuntos, e a grande maioria das pessoas que estão empresariando hoje, a gente vê que é a pessoa e a pessoa. Então, nesse caso de ser a pessoa e a pessoa, você tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. Como é que é essa carga da distribuição? Por exemplo, você está automaticamente no mesmo momento que você tem que lidar com a entrega do seu resultado, do serviço, tem que ser para o seu cliente final, o acompanhamento dos clientes existentes, a prospecção de novos, e todos os problemas fiscais e problemas normais do dia a dia, fora a pressão dos pagamentos dos colaboradores, é muito difícil lidar com isso, é para qualquer um. A pessoa tem que estar preparada para isso. O que você daria de conselho para as pessoas que estão querendo migrar para esse meio? Assim, eu nunca vou desincentivar ninguém a fazer isso porque é muito bom. Eu acho muito bom. Assim, você atuar naquilo que você acredita e você fazer o seu sonho crescer junto com outras pessoas e ao mesmo tempo entregar um resultado legal para a comunidade que você vive, né, para o seu entorno, para mim, assim, é a melhor contribuição possível que o empreendedor pode trazer, de verdade. Mas eu aprendi a fazer isso organizando mesmo o meu dia, né? Então, de manhã eu faço X coisa, à tarde tal coisa, à noite tal coisa. Meu dia é todo organizado, agendinha mesmo, ticando e tal. E também ter confiança em saber que você consegue lidar com os problemas e construir, às vezes, uma rede de networking perto de você com pessoas que podem te auxiliar. Por mais que elas não estejam na tua empresa ou na tua folha de pagamento propriamente dita. Por exemplo, nossa, às vezes eu tô com um problema de, sei lá, quero investir em alguma coisa para me dar um retorno. Eu, por exemplo, ligo para você, Jean. Jean,
socorro. Ou tenho amigos meus que são advogados tributários ou alguma coisa do gênero que eu ligo pra eles e falo, ó, galera, aí, o que eu faço agora? Socorro, me ajuda. Então, a Receita me chamou. Então você ter esse entorno assim, de pessoas bacanas e que tem habilidades que você pode agregar tanto para elas quanto elas para você pode fazer essa troca, eu acho muito importante, pelo menos para mim que sou um pequeno empresário, né? Não tenho uma equipe gigante, realmente não tenho financeiro, não tenho jurídico, não tenho essas coisas, então é muito importante você ter essa rede de conexões assim. Para poder tentar diminuir essa pressão e você distribuir e olha, eu acho que muita gente tem a visão de que deu um problema, meu Deus, ferrou, vamos ter que ferrar. Não é assim. Não é assim. Não. Tudo é resolvível. É resolvível. É o quanto você consegue aguentar de pressão, é o quanto você tem a capacidade de respirar fundo e descobrir qual é a solução e lutar para adquirir essa solução, e a sua capacidade de resiliência, né? De tombou, parece clichê a vera, mas tombou, vê por que você tombou, analisa, levanta e vambora. Bola pra frente. Que ninguém faz pra gente, né? Não. Ninguém vai chegar e falar assim, olha só, quanto é que deu a tua folha aí? Tá, eu vou pagar. Quem dera, né? Adoraria. Mas não, ninguém faz isso, né? Não fazem. Não faz, mas tem que ter essa capacidade mesmo, né? Assim, de você saber que vai dar problema, em algum momento vai dar problema, então você tem que estar preparado sim, mas você também não tem que ter uma visão pessimista de que, ai meu Deus, é só problema. Não, é muita coisa muito boa, é muito legal. Você podia dar, assim, 3 dicas para quem está iniciando, assim, coisa assim, que seria útil para qualquer tipo de empresa, serviço, ou comércio, ou varejo, assim, 3 dicas que seja de uma maneira relevante, por exemplo, poxa, fazer um planejamento, não sei, entendeu? O que você, assim, se você hoje tivesse que dar um conselho para uma pessoa que está iniciando, independente da sua faixa etária, independente da sua experiência na sua profissão, às vezes a pessoa é um excelente advogado, mas empreendendo e está iniciando agora. Né? Então, você já tem uma experiência maior do que ele na parte de empreender. Hoje, o que seriam as 3 dicas assim, principais que você acha assim, que faria sentido para você? Eu gostaria que alguém falasse para você. Eu gostaria de ouvir lá no início. Isso aí. Tá, gente, nossa, vamos pensar. 3. Mas eu acho que a primeira, não, porque tem mais de 3, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a primeira dica assim, que eu gostaria muito de ter ouvido é que no início eu achava que existia uma coisa de, eu vou chegar lá. Sucesso pra mim era uma linha de chegada. Né? Eu pensava, eu vou montar e aí vai acontecer tal coisa, que vai acontecer tal coisa, que aí eu vou chegar lá. Mas eu comecei a descobrir que não existe esse chegar lá, essa linha. Assim, então, é a paixão no processo mesmo de melhorar, de fazer... exato. Não esperando o resultado. Não esperando um finalmente, tipo, agora eu vou pra Cancún ficar tomando margaritas. Não existe. E comendo uva no cacho, e é isso aí. Não, assim, é óbvio que em alguns momentos você vai poder dar essa pausa. Se você tá começando a empreender pensando nesse finalmente, eu acho que isso não é uma boa maneira de você lidar com as pressões, porque as pressões vão ser excessivas durante o caminho, né? Se você está pensando só no quando é que eu vou relaxar e tal, sei que, então, enfim, talvez não seja uma coisa legal. Eu gostaria de saber disso antes, porque eu tinha essa visão e eu modifiquei essa visão durante o caminho. Segunda dica, não existe conhecimento em excesso, assim, né? Quanto mais você adquirir conhecimento numa coisa ou outra, aprender não necessariamente só com livro, não, mas conversar com pessoas, que nem eu converso com você, conversar com pessoas de outros ramos completamente diferentes e você descobrir pequenos detalhes que podem fazer a diferença na tua empresa, sensacional. Outra dica, muito networking, né? Você saber quem são as pessoas, conhecer, ir se apresentar, falar, mostrar a sua ideia, não ter medo de mostrar a sua ideia, porque as pessoas, você não precisa assinar um termo de NDA, né? Aquele negócio de confidencialidade. Não, as pessoas não vão roubar a sua ideia, assim. Ninguém vai chegar e vai fazer. Então, às vezes, o bicho para poder trabalhar. Então, às vezes, as pessoas têm alguma dica legal, alguma coisinha. Por que você não tenta tal coisa? E às vezes é o detalhe que faltava. Você fala, legal. Então, conversar com as pessoas e realmente, eu tô voltando muito nesse ponto de falar sobre as pressões e etc, porque nesse momento é o que eu estou aprendendo. Porque a minha empresa lá de São Paulo, agora a gente acabou de passar por uma expansão muito rápida. A gente acabou de chamar 10 pessoas para dentro da nossa empresa de uma vez só. Então, para uma empresa que tem menos de 5 meses lá em São Paulo, 4 meses,
4 meses e pouco, quase 5. Né? Começamos com 3. Aí, de repente, a gente tinha muito mais clientes do que a gente conseguia atender. Então, de repente, a gente tem que dar numa tacada só, chamar 10 pessoas. Eu falei, opa, agora além de lidar com os clientes, eu tenho que lidar com as expectativas das pessoas que trabalham comigo. Isso aí. Então, eu tô nesse momento de, caraca, como é que eu lido com tudo isso? Então, você entender que realmente tem momentos assim que você precisa encontrar pontos de onde você extravasa essas suas tensões. E eu tô encontrando muito no esporte, meditação agora e tal. Entendi. Então, são algumas dicas assim que eu gostaria de ter ouvido lá no início. Né, que vão rolar alguns perrengues, sim, que nem tudo são flores, mas que a maioria é muito bacana. E assim, pra gente finalizar, para não perturbar bastante vocês, que a gente vai passar um pouco do tempo que a gente está acostumado a fazer aqui no canal, mas assim, o que você hoje gostaria de falar para uma pessoa, você já deu as 3 dicas, deu as dicas necessárias, mas assim, de coração, o que você, poxa, assim, deixando totalmente livre para você explanar, o que você falaria hoje para um empresário, que seja ele uma pessoa que já esteja trabalhando, já esteja no mercado, ou uma pessoa que está iniciando agora, ou que está tendo algum problema, assim, o que você falaria assim, de visão de futuro? Assim, poxa, você já passou por bastante problema, já teve algumas empresas, né? Não sei do currículo, essa história que eu já conheço, né? E hoje está num patamar e buscando patamares maiores. Sim, claro. E a ideia é cada vez mais a gente evoluir, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, assim, deixando totalmente livre, se você quiser falar, qual é a principal fator assim, que você empresariou e que falaria com uma pessoa que teria vontade de empresariar ou que já esteja empresariando? Então, a minha principal motivação e o que eu gostaria de compartilhar com qualquer pessoa que esteja ouvindo os empreendedores têm uma responsabilidade muito grande de modificar principalmente o país em que a gente vive. Porque é um empreendedor que tem a coragem de ir lá, movimentar financeiramente, acordar cedo e dormir tarde, gerar emprego, pagar imposto. Então a gente, além de movimentar muito a finança, né, todos os empresários do Brasil, movimentar a economia do país, a gente também tem uma responsabilidade muito grande de transformar e gerar valor para a sociedade. Porque quando eu não acredito em empresariar, em ser um empresário em que eu vou fazer tudo e vou ganhar grana e o dinheiro é só pra mim, etc. Não, eu acredito no impacto positivo que eu vou causar no meu entorno. E a minha vontade de aumentar o meu negócio, de escalar o meu negócio, é quanto mais impacto positivo eu posso gerar para o máximo de pessoas possíveis. Não só para mim, não só para meus colaboradores, não só para meus clientes, mas para outras pessoas, para a família de quem trabalha comigo, para a família dos clientes, enfim. Como eu posso alterar o máximo possível a realidade de todas essas pessoas e gerar um impacto positivo no Brasil? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil mesmo e muitos amigos meus falaram, eu vou sair do país, eu não voto mais, eu não faço mais o quê? Mas eu penso muito a gente tem a capacidade de mudar a realidade do nosso país e através das empresas a gente consegue fazer isso. E eu empreendo para mudar a realidade mesmo. Então eu acho que se você for empreender com esse tipo de visão, né, e você tiver essa paixão dentro de você, com certeza você supera tudo. É verdade. Porque os empresários, nós empresários, você se for empresário que está assistindo, a gente que movimenta a economia do país, como você bem falou, Diogo. Quem gera emprego e renda não é o governo, é o empresariado, entendeu? O empresariado é que gera emprego e renda. Então, numa indústria, quantas pessoas estão empregadas hoje? 1.500, 2.000 pessoas. Então, são 2.000 famílias, né, que vivem em prol daquele negócio que está acontecendo. E é óbvio que em cada setor tem um supervisor, tem um gerente, tem um diretor, tem um CEO, enfim, que lidam diretamente ali para poder que aquele negócio sustente toda a economia dessas famílias que estão abaixo ali dentro da empresa. E não só isso, como o entorno. Então, parabéns pela sua ideia, a forma que você se comporta, a maneira como você está empresariando. E é isso mesmo, a gente tem que realmente impactar positivamente não só a nossa vida pessoal, mas as pessoas que estão no nosso entorno. Nossos colaboradores têm que estar todos eles satisfeitos, é óbvio, senão as coisas não funcionam. Exato. E assim mesmo como nossos clientes têm que estar satisfeitos com o nosso entorno. Parabéns uma vez. Valeu. Muito obrigado por estar aqui no canal. Te agradeço muito. Valeu. E eu espero que a gente faça mais vídeos ano que vem. Só chamar. Aqui.
A gente volta aqui para falar como é que ficou, como é que foi. Ah, legal. Eu vou contar as evoluções aí nesse último ano. E aí falar o faturamento, porque não quer falar isso. Tá legal, tô satisfeito. Tô satisfeito, não vou mentir não. Tá bom? Gente, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. Isso é super importante pra gente entender o que vocês estão pensando e saber em que a gente pode ajudar mais e qual conteúdo a gente pode trazer mais para você no canal. Aguardo vocês na próxima semana com uma nova entrevista aqui para vocês. Até mais e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.